Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e meu grupo vamos falar para vocês de um assunto muito interessante, muito rico na área da pesquisa, que várias pessoas devem conhecer, né, por ser da área do meio ambiente. Antes de falar o tema, eu vou dar uma dica. Basicamente, a gente pode limpar, pode purificar, neutralizar poluentes de uma área contaminada ou degradada usando a própria natureza. Isso mesmo, usando o meio ambiente. Bom, pessoal, isso se chama biorremediação. Uma técnica muito utilizada e estudada há anos que utiliza micro-organismos, principalmente da biota do solo, para purificar, neutralizar ou degradar os poluentes dessa área que a gente quer limpar. Ela é muito utilizada quando o solo e a água estão contaminados com derivados de petróleo, solventes, pesticidas, metais pesados e outros tipos de materiais tóxicos. O interessante, além de ser mais barata, ela é sustentável e causa menos impactos ambientais do que os métodos tradicionais. Gente, a biorremediação ocorre de duas formas, in situ e ex situ. Como se daria a in situ? A in situ seria um tratamento feito ali mesmo no local, seria uma forma mais barata e demandaria um custo de tempo maior e um monitoramento mais acentuado. Já no processo de ex situ seria um processo mais caro. Nesse processo eles fariam os transportes desses materiais contaminados, seriam por tanques e pilhas e também teria um risco de contaminação ali no processo de transporte. Vou falar dos exemplos de in situ. O primeiro é a bioestimulação, que é quando o solo ele precisa de nutrientes para fazer a microbiota dele agir. Os micro-organismos agir. Então, a gente adiciona como, por exemplo, fósforo, nitrogênio, ajudando, né, os micro-organismos fazerem a decomposição ou neutralização dos poluentes. O próximo é o land farming, que é quando a gente mistura o solo contaminado com adubo, por exemplo, com um solo arado, para fazer também os micro-organismos agirem. É tudo nessa pegada, parecido tudo, né? O outro é a bioaumentação, que é quando aqueles organismos do solo não estão dando conta de degradar, então a gente vai lá e adiciona mais micro-organismos, fazendo, né, esse equilíbrio. Agora, todos esses textos que eu falei são parecidos, eles falam de colocar, né, de misturar e acrescentar. Eu vou passar agora para um que pode ser tanto in situ como ex situ, que é a fitorremediação. Ele já foge um pouco dessa pegada de micro, mas continua assim sendo. A gente pode ter o uso de microalgas, por exemplo. A fitorremediação, que é estudada por Sebastião, a gente já descobriu que ela usa plantas como base para absorver os metais pesados, como por exemplo, como a Adna falou no início, os poluentes do solo e degradar nelas mesmo. A gente pode ter como micro-organismo microalgas ou por aí, essa linha de raciocínio para nossa aplicação agora atual, que é com micro-organismos da microbiota do solo. Bom, pessoal, eu vou falar agora da compostagem. A gente tem um exemplo aqui, que normalmente é um exemplo de ex situ, mas também pode ser in situ, como a Adna falou. E eu também vou falar dos bioreatores. É outro exemplo de ex situ. A compostagem, como a gente já deve ter visto, né? Vocês também devem ter visto nas aulas que a gente teve, tanto com o Fernando quanto com a Amanda. É basicamente a gente pega a matéria contaminada, né? E faz uma mistura com matéria orgânica. Assim, os micro-organismos não vão ter preferência para quebrar, vão sair quebrando tudo. Tipo o exemplo, como a Adna falou, derivados de petróleo. Pode liberar fósforo, nitrogênio e aí vai. A gente pode até reutilizar depois que acontecer a compostagem, né? E os bioreatores são em tanques fechados, como a Adna falou, e é basicamente isso, onde acontece a degradação ali. Mas afinal, quais são os micro-organismos que as meninas tanto falaram? Dentre eles tem bactérias, fungos e microalgas. Vamos começar por bactérias, como por exemplo temos o Pseudomonas, temos bacilos e aditiobacillus. Eles realizam o processo de lixiviação e também degradam o petróleo, os pesticidas e metais pesados. Já os fungos como aspergillus, trichodermas e penicillium conseguem quebrar moléculas mais complexas, como o hidrocarboneto aromático. Também tem as micorrizas, que são associações entre raízes, fungos e plantas. Por fim, temos as microalgas, que por exemplo temos a anabaena e a clorela,
que são capazes de retirar nutrientes e metais pesados em excessos da água e solo. Além disso, produzem oxigênio e ajudam na alimentação da cadeia aquática. Para que os microbiotas consigam degradar os poluentes, é necessário que o ambiente esteja equilibrado. Alguns fatores físicos e químicos conseguem influenciar diretamente os micro-organismos do solo. Agora vamos ver alguns exemplos. A temperatura. Os micro-organismos do solo têm menor atividade em regiões frias, o que reduz a taxa de degradação. Umidade. Solos muito secos reduzem a ação microbiana. Já solos com boa retenção de água favorecem o metabolismo. pH. O pH varia, porém as bactérias do solo preferem um solo levemente ácido ou neutro. Agora a Thaisa vai falar os outros exemplos. Bom, pessoal, fiquei com os últimos 3 pontos, que é oxigênio, matéria orgânica, super importante, e um ponto bem chave, uma chavezinha bem complexo, mas vocês vão entender o que é. O primeiro, que é o oxigênio, a gente faz relação com, por exemplo, as bactérias aeróbicas. Um solo muito compacto ou muito encharcado vai ter a dificuldade de passagem de oxigênio, concordam comigo? Claro que sim. Matéria orgânica. Como eu já falei, ajuda no fornecimento de nutrientes, como também na estrutura e perfil do solo e também a desenvolver os seres vivos, como plantinhas, ao redor do solo, né? Vai ajudar os micro-organismos a agirem também. Passando para o último, o mais importante, né? O mais importante talvez não, mas é o mais complexo. Quando tem 2 tipos de poluição, tipo uma mais simples e uma mais complexa no local, aquelas bactérias, os fungos, mesmo que Marília tenha falado que eles conseguem degradar cadeias complexas, elas vão preferir degradar as mais fáceis primeiro, né? Isso vai deixar um tempo maior, porque vão ter que fazer as mais fáceis e depois as mais complexas. Por isso que quando a gente aplica a bioestimulação e a bioaumentação, precisa ter cuidado com esses fatores para garantir que a biodegradação no solo realmente aconteça. No fim das contas, o solo é um sistema saudável, vivo, e a biorremediação é uma forma de colaborar com ele e não contra. E aí, você já tinha ouvido falar sobre a biorremediação? Sim, espero que tenha gostado. Se não, espero que tenha entendido. E é isso, pessoal. Tchau! Bom dia! Aqui temos o cenário. Bom, gente, a biorremediação. Alguns não. Se não conhecerem, vão conhecer agora. Eu vou falar de um assunto que não sabiam, vão ficar sabendo daqui a pouquinho. A técnica que vai...